Foi. Bem-vindo a todos mais uma vez. Seja excelente noite aí, após o carnaval, né? Hoje nós vamos falar de anúncios de alta performance. Como a gente falou um pouquinho antes aqui, essa é uma das aulas mais importantes, tá? Falando em Mercado Livre aqui, mostra toda a diferença entre um anúncio simples, que é só ir seguindo lá a plataforma e realmente fazer um anúncio de potencial de vendas, tá? Então, o que a gente precisa primeiro entender? A gente falou isso um pouquinho na aula passada, foi a aula de montando o anúncio, né? Motores de busca. Então, a gente precisa entender isso, colocar isso na cabeça. Todo mundo lembra o que é motor de busca? Tânia lembra, motor de busca. Rafael, Sinara. Pode falar, gente, ó, aqui a gente precisa interagir e realmente é uma aula para a gente ter esclarecimento, não é para sair daqui, caramba, falou e eu não entendi nada. Então, por favor, levantem a mãozinha, pode falar, a gente está aqui para isso. Suelen, acho que Suelen não acompanhou tanto, motor de busca, né? Talvez vai falar de motor, você já vai querer acelerar o teu carro, que você gosta de acelerar, que eu sei. Mas motor de busca, sabe o que é em anúncios? Está dirigindo aí, só balança a cabeça assim ou assim que a gente já vai. Sabe o que é o motor de busca? Ok. Ah, entrou a Fabiana aí também, seja bem-vinda. Bom, a gente está falando em motor de busca. Gente, o motor de busca é o principal de tudo, tá? Então, quando a gente fala em anúncios, a gente coloca 7 pilares, a gente usa uma estrutura de 7 pilares para a gente montar esse esqueleto dos nossos anúncios. Então, quais são, né, esses pilares? O primeiro, título do anúncio. Tá? Então, dentro do título do anúncio, ele tem a ver com o motor de busca. Aqui são todas as palavras-chave que as pessoas vão digitar lá do outro lado para elas nos encontrarem. Então, assim, é fundamental. Então, eu coloquei até numa sequência aqui, porque não adianta a gente... Vou até acelerar aqui, ó, até o último aqui, ó, preço. Estão vendo lá o último, preço? Não adianta eu colocar o preço se eu não tiver um título do anúncio. A pessoa nem vai encontrar a gente. Então, a importância disso. E esse é o motor de busca. É o que a pessoa digitou lá, é o que a gente tem que entregar aqui do outro lado. Tá? Então, o título do anúncio é extremamente importante. Segundo passo, modelo. Por que a gente coloca o modelo do produto? Porque esse aqui é um ponto-chave que a gente usa. A maioria das pessoas, se vocês olharem e começarem a reparar em anúncios de fora, exceto produtos de marca que já tem aquele modelo já conceituado, que as pessoas conhecem. Ah, iPhone 17, 16, não tem o que falar. Mas você imagina lá, vou comprar, sei lá, é uma Air Fryer modelo AX1BW2. Quem vai saber existe esse modelo? E quem vai buscar por esse modelo? Só quem já teve uma e vai digitar lá e vai buscar, certo? No nosso caso, a gente usa o modelo como um complemento de palavras-chave. Então, o modelo aqui para a gente, como a gente está oferecendo produtos que nós mesmos importamos, ou mesmo que seja uma revenda, a gente vai utilizar a parte modelo ali, o campo modelo, para completar as frases que não couberam no título. Então, eu coloquei lá 60 caracteres no título, sobrou palavra-chave, eu vou colocar dentro do modelo. Aí eu vou preencher todo o produto ali, todas as palavras-chave. No final, eu posso usar como referência o modelo que eu quiser. Para a hora que a pessoa receber lá, dá um cara crachá, ela vai ler aquele monte de palavra e no final vai estar o modelo. Opa, realmente é o modelo que eu comprei. Não acontece isso, mas pelo menos fica ali registradinho para vocês, para a gente ter essa segurança. Então, fica esse modelo ali no final, tá? Somente quando a gente fala de jogo de revenda e não queremos entrar em catálogo, eu vou usar no modelo palavras-chave e no final eu vou colocar o modelo específico do produto. E às vezes até descaracterizaram. Então, se o modelo daquele produto é o AB50, eu vou colocar A, traço, traço B, traço 5, traço 0, para que não entre em catálogo isso. A gente vai ver produtos em catálogo lá na frente,
mas só para vocês entenderem. Então, se a gente quiser usar algum modelo, dentro do modelo, a nomenclatura ali mesmo, códigozinhos, a gente vai colocar no final, nos caracteres. E aí, para vocês entenderem, são 60 caracteres no anúncio. No modelo, ele suporta mais do que 60. Mas, pelo que a gente entendeu, até os primeiros 60 são motores de busca. Depois, ele é só, na famosa língua ali, encher linguiça. Só vai estar ali escrito, mas ele não torna-se motor de busca, tá? Ainda teoria. Então, se a gente puder caprichar nessas palavras ali, vamos caprichar sempre nas primeiras e depois a gente pode completar. Lembrando que no modelo não adianta a gente exagerar, pessoal, e colocar palavras-chave que não fazem sentido naquele produto. Então, a gente fez ali um atendimento essa semana passada, né? O pessoal estava vendendo um produto e colocou dentro de um anúncio tapete. Que não tinha nada a ver com tapete. Então, as pessoas que buscam tapete, vai aparecer aquele anúncio, só que ele não vai performar, ninguém vai clicar. O que a plataforma entende? Opa, esse produto não é legal. Deixa ele passar e vai tirando a métrica dele. Então, título, depois vem o modelo, depois nós entramos em fotos. E por que essa sequência? Se ela digitou a palavra-chave lá, mesmo que ela esteja no título ou no modelo, ela vai nos encontrar, certo? Certo, pessoal? Certo, né? Mas vai encontrar um monte de outros vendedores também, não é só a gente que é especial, certo? Também? Então vai encontrar um monte de gente naqueles anúncios. Então ela vai digitar lá, óculos para natação, vamos falar da última aula. Vai encontrar vários vendedores com óculos de natação. Então o que a gente tem que ter de especial aqui para a pessoa clicar na gente? Porque a pessoa está aqui com o celular na mão. A maioria das compras são feitas pelo celular. Então, ela está aqui passando. Então, a gente precisa ter uma foto chamativa. Nossa foto tem que ser melhor do que as outras. Para ela parar e clicar no nosso anúncio. Então, olha a sequência. Primeiro, ela tem que nos encontrar. Depois, vocês vão começar a entender as palavras que são chamadas impressões, né? Ela vai imprimir o nosso anúncio. A pessoa vai passar por ele, depois é a parte do clique, mas ela só vai clicar se a foto for chamar a atenção dela. Então, essa foto, principalmente a primeira, ela tem que ser matadora. Então, quando a gente estiver criando um anúncio, independente da categoria, a gente precisa, claro, dar uma geral no mercado, naquela categoria. Opa, como que está minha foto? Está destacando bem? Não está destacando? É importante que vocês vejam isso e coloquem realmente uma foto que vai chamar atenção. Aí até uma dica para essa foto, tá, gente? Se a gente estiver buscando ali encontrar uma foto de um produto similar, opa, essa foto aqui é maravilhosa, esse produto que seja similar ao nosso, e ela tiver com um preço mais baixo que o nosso, não utilize aquela foto de catálogo, de capa, tá? Porque às vezes a própria plataforma vai começar a entregar aquilo ali. Quem viu isso aqui, viu isso daqui também. O mesmo produto, a mesma foto, com modelinhos diferentes, palavras-chave diferentes, mas a pessoa está vendo a foto. Ela vai ver aquele outro mais barato, ela já vai distrair e entrar para lá. Então, o que significa isso? Que ao contrário também é verdadeiro. Então, se a gente achar um produtão lá, com a mesma foto igualzinha a nossa, com preço mais caro lá, e o nosso a gente tiver condições de vender mais barato, aí faz sentido. Aí o nosso vai ser atrativo, que a pessoa vai olhar, opa, caramba, esse cara está vendendo lá, um exemplo, R$600, eu estou vendo aqui é R$499, que é o nosso anúncio. Aí faz sentido, tá bom? Então, as fotos são importantíssimas nesse caso, tá? Diga, Luiz. Só acrescentando aqui, né, Fernando, que a gente trabalha sempre com comparativo, né? Então, se a gente utilizar uma foto idêntica de um concorrente nosso e com um valor mais baixo, do jeito que você está explicando, ele tende a ir para o mais baixo. Mas a partir do momento que pode até ser produtos idênticos, mas se tiver uma foto diferente, já começa a quebrar e gerar uma dúvida nele, né? E aí ele pode ser que ele entre no que anúncio. Agora, quando ele olha fotos idênticas, não vai restar dúvida, na cabeça dele é o mesmo produto.
Mas se for parecido e com fotos bem diferentes, começa a gerar dúvida nele. E aí você tem essa possibilidade de vender um produto um pouco mais caro também. E a gente sempre fala o seguinte, a gente está fazendo vendas online, né? Ele não está vendo o produto real. Então ele vai acreditar fielmente no que a foto está mostrando para ele. Tá? Exatamente. Conseguiram entender aí? Essa é uma dica aí para vocês começarem a posicionar diferente o anúncio, tá? Eu sei que é um pouquinho mais trabalhoso no início, mas o que gera mais trabalho no início também gera mais resultado depois. Né? Então, se a gente for fazer sempre o mais do mesmo e estar copiando o concorrente fielmente, a gente vai ter resultados ruins também. Então, é melhor botar energia no início, mais trabalho no início, e lá na frente a gente tem resultados melhores, tá, pessoal? Exatamente, Luiz. Vamos continuar aqui. O próximo passo do pilar. Nós temos clips, tá? Os clips, pessoal, eles aumentam até 2 vezes a possibilidade de venda dos anúncios. Então, o anúncio, ele é extremamente importante a gente ter o título, ter o modelo, ter a foto, isso aí para quem entra para comprar. Então, quem entra para comprar, esses são os passos realmente. Porém, o que hoje a plataforma tem feito em cima de clips? Ela tem impulsionado esses vídeos curtos, né, que geralmente são 60 segundos, eles têm direcionado eles a outros canais. Então, ele vai estar lá no Facebook, vai estar no Instagram, que é onde a pessoa ela não está esperando, ela não está querendo comprar, ela está só ali passeando, vendo a vida dos outros, vendo lugares, enfim, está se distraindo, e aí o Mercado Livre paga uma publicidade para que esses vídeos apareçam lá. Então é importante esse clipe estar lá, porque é onde está o público, ele não está querendo comprar. Então a plataforma entendeu, onde eu vou buscar ele? Opa, vou buscar onde as pessoas estão, então vão lá dentro do Instagram, vão lá dentro do Facebook, ela paga Google também, o Mercado Livre paga o Google para anunciar, ele aparecer lá dentro do Google. Então, tudo isso está dentro, no caso ali no Google vai entrar como shopping, né, que são os anúncios realmente, mas esses clipes são importantes porque a gente vai buscar esse cliente em outro lugar, fora da plataforma. Além dele servir dentro da plataforma também. A pessoa está indo ali, ela vai ver, vai ter impressão, ela vai achar a gente, vai clicar porque a nossa foto é importante e vai ver o vídeo do produto. Então, é extremamente importante a gente ter esse clipe, porque ele vai também potencializar nossas vendas, tá? Vamos lá. Próximo passo, descritivo do produto. Então, o descritivo do produto, ele tem que estar de uma forma bem preenchida, o máximo de informação possível, para que não gere dúvidas. Tem pessoas que só entram lá, ela digitou o que ela queria, viu a foto, clicou na foto, ela nem leu o descritivo. Ela só simplesmente compra. Mas existem pessoas metódicas que vão lá naqueles campinhos e vão ler todos os dados para achar ali o que ela quer, se realmente é aquilo para ela comprar e não ter dor de cabeça. Mesmo sabendo que, se ela quiser devolver, num clique ela devolve. Mas ela não quer isso, ela quer agilidade, ela quer comprar já certo, não ter erro. Então, o descritivo é importantíssimo. E o que é legal do descritivo? Vocês podem ir ajustando ele com o tempo. Então, pessoas fizeram pergunta tal e não tinha essa informação. Vai lá no descritivo e já coloca aquela função. Então, você vai preenchendo, a cada vez que for acontecendo, você vai lá e vai alimentando ele. E aí, uma coisa interessante, a plataforma, ela começa a trabalhar com inteligência artificial. Às vezes a pessoa faz uma pergunta e se o seu descritivo tiver ali a resposta, ele já gera a resposta automaticamente. Então, olha a facilidade. Então, a gente gasta um tempo no início preenchendo um bom anúncio, mas depois nós temos benefícios com isso. E o benefício é padrão, porque a plataforma gera com IA, a gente pode gerar também, mas é muito mais fácil. Ela já dá ali, ver sugestão de resposta. A gente só dá um cara crachá e dá um ok. Está respondido o cliente de uma forma bem bacana, profissional, e sempre no mesmo padrão de resposta. Tá? Então, é importante o descritivo ali, tá bom? Além de
poder conquistar vendas de algum tipo de cliente mais detalhista, a gente tem agilidades ali também nas respostas quando houver algumas perguntas. Nós precisamos, dentro de um anúncio de alta performance, de estratégia também. Então, montei tudo isso, ok, vou vender. Não é bem assim. Somente numa conta jovem, tá? Quando você tem uma conta já rodando com o tempo, acaba sendo mais fácil, você tem um algoritmo mais a teu favor, porque você já alcançou determinados níveis, mas numa conta nova é importante a publicidade, a gente entender isso. Então, quando a gente monta um anúncio, a gente precisa ter publicidade em cima dele, somente para ele startar a venda, e nós precisamos também ter a central de promoções. Então, a central de promoções, nós usamos uma ferramenta, uma metodologia chamada ancoragem, tá? O que é a ancoragem? A gente coloca um preço maior no produto e depois eu dou o desconto para chegar onde eu quero vendê-lo. Então, um exemplo, se eu quiser vender ele a R$ 79,00, eu vou colocar o preço base dele, 130, 120, e depois vou aplicar um desconto para que ele chegue nesse valor. Primeiro, a plataforma nos beneficia quando a gente coloca um desconto. É claro, ela não sabe que a gente está vendendo metade do dobro, né? Vamos chamar aqui o português claro, mas ela gera ranqueamento no nosso anúncio. Então, quando a gente cria um anúncio, ele tem lá um númerozinho, vocês devem ter notado aí quem criou. Anúncio com qualidade de 100%, 90%, faça isso, faça aquilo. Então, quanto menor, menos relevante o anúncio é, e o 100% a gente precisa cumprir 100%, tá? Então, ele pede ali central de promoções, ele vai pedir clips, as fotos, vai pedir fotos, o título ele não vai exigir, não vai te baixar score por causa de título, mas ali dessa parte ali, foto e a estratégia de central de promoções, e clips também, ele vai te derrubar ali o ranking, tá? Até mesmo se a gente colocar no clássico, ele vai sair de 100, muitas das vezes, para 98, 97, e vocês vão entender um pouco mais sobre essa porcentagem aí de 100% do anúncio, um pouco mais à frente, quando a gente entrar em publicidade. Mas só a dica, procurem manter os 100%. É relevância, economia, tá? Vou dar até um spoilerzinho, tá? A publicidade de um anúncio 100%, quando a gente vai pagar a publicidade para alavancar ele, de um anúncio 100%, o clique custa um preço, e a publicidade de um anúncio, vou falar aqui um número, 89%, 90%, não é tão longe, né? 10% e tal. Custa, às vezes, até o dobro do preço o clique. Então, se a gente estiver patrocinando e estiver investindo em publicidade, exemplo, tá? R$1.000. Se a gente tiver com o anúncio 100%, a gente vai atingir o máximo que ele pode alcançar. Se a gente tiver com o anúncio 90%, a gente vai atingir metade. Então, olha como um anúncio 100% ele é mais relevante na venda e no nosso bolso também, tá? Então, a gente tem que pagar muito mais. A plataforma fala assim, você quer que eu impulsione esse anúncio capenga? Ok, me paga, que eu impulsiono. Então, ela cobra o preço. Então, quando forem montar, tem que atingir lá 100%. Salvo quando não tiver como. Só tem uma peça. Aí ele pede, né? Ele começa a pedir, inclua mais peças no estoque e ele diminui um pouquinho ali o teu score. Eles são inteligentes, né? Para tirar do nosso também. Eu não tenho o que a gente corrigir, só por estoque. Mas ele derruba, inclusive, o nosso score se a gente tiver uma peça, se tiver com estoque baixo. Mas a foto, quando a gente precisar colocar clipes, então coloquem. Eu preciso de um estúdio, não sei o quê. Não, gente, não precisa de estúdio. Faz no celular, tem um passo a passo ali dentro para incluir. O Lorenzo pegou aí, estava criando com agência, com uma equipe, demorando um tempão para criar um clipe. E aí eu falei, não, Lorenzo, entra no próprio IA deles, tem mais relevância, mais rápido, você consegue alimentar um monte de clipe rapidamente. Então, usem a plataforma do Mercado Livre, tá? Inclusive, as fotos também,
procurem usar as fotos geradas por ele, ou pelo menos ajustadas ali a qualidade dentro da IA, tá? Pessoal, dúvida até aqui, por favor, levantem a mão, perguntem. Luiz, algo a adicionar? Diga, Lorenzo. A descrição serve como motor de busca também? Boa pergunta, Lorenzo. A descrição ela não entra em motor de busca, tá? Mas ela entra realmente ali em um tira-dúvidas crucial numa venda. Então, se o cara estiver ali e ele quiser, por exemplo, e ele não tiver escrito o que ele precisa ali para poder concretizar a compra, e ele mandar uma pergunta para você, se você for muito rápido de responder, ele pode comprar. Mas se não, ele vai pular para outra. Ele não vai ficar mandar uma mensagem para você e esperar no dia seguinte você responder para ele comprar. O cara quer comprar, ele quer comprar naquela hora, no clique. Em algumas categorias, eu percebo que uma das palavras-chave é, por exemplo, relógio, presente Dia dos Pais. Uma coisa assim. Se eu colocasse na descrição, então não mudaria em nada o motor de busca. Lorenzo, como motor de busca, não. Mas pode ser um atrativo para a pessoa metódica que vai ler aquilo ali e dar um match. Caramba, tá presente Dia dos Pais. Às vezes o pessoal coloca um monte de tagzinha, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, presente de amigo secreto. Coloca um monte de dicas dessas aí que quem for ler vai se identificar e ter uma boa ideia mesmo, um produto, ó, vai lá e compra. Então, você já meio que direciona a pessoa para comprar o teu produto, mas não é palavra-chave, tá? E lembrando que a gente fala que não é palavra-chave hoje, e não foi até anteriormente, a gente não tem esse controle que, se algum dia, há muitos anos atrás, já existiu, e se futuramente pode ser, mas hoje não é, tá? Hoje é título, a marca entra como motor de busca também, mas a gente não está falando de vender produtos de marca aqui, mas se a gente for vender um produto de uma marca que já é consolidada, é motor de busca, marca também é. Tá? Por isso que a gente pulou aqui desses 7 pilares, porque a gente foca na nossa marca. Então, cada um vai criar a tua marca. E aí, ninguém conhece a marca, sei lá, AJ Shop. Quem conhece isso? O que é AJ Shop na fila do pão? Ninguém vai saber, ninguém vai digitar lá AJ Shop. É claro que isso a gente vai criar um jogo futuro para que a gente possa realmente colocar nossa marca em jogo e gerar valor a ela. Mas, no momento, não é isso, tá? Por isso que ela nem entra aqui nos 7 pilares. Diga, Luiz. Então, pessoal, essa explicação do Fernando é bem interessante, que ele mostra a jornada do comprador, né? Quando a gente está no físico, é muito fácil a gente enxergar isso. A pessoa sai de casa, vai andando até a loja, chega lá, a gente consegue enxergar essa jornada. Mas no online, no digital, fica muito mais difícil, né? E principalmente a gente, como comprador, a plataforma é tão intuitiva que a gente faz sem perceber, ela induz a gente até a compra. Agora, quando a gente tem um olhar de vendedor, a gente entende cada etapa, qual é a função real de cada etapa, começa a abrir muito a nossa mente. Então, esse gancho do Lourenço, essa dúvida do Lourenço é exatamente sobre isso. Então, para vocês verem, a gente fala que tem o motor de busca no título e no campo de modelo ali, né? Então, a dúvida dele, será que a descrição também é? Então, quando a gente sabe cada etapa certinho, a gente faz aquilo tudo intencional. A gente sabe extrair o máximo possível. Então, acho que o Fernando explicando passo a passo dá uma clareza enorme da importância de que é a gente entender cada campozinho desse aqui, para a gente extrair o máximo mesmo. Então, por exemplo, na aula passada, a dona Tânia colocou ali no título, o melhor óculos. Realmente é interessante a gente fazer esse tipo de propaganda do melhor óculos, o mais bonito e tudo mais, só que no teu local correto, que seria na descrição e não no título. A gente entendendo essa ordem, a gente consegue extrair o máximo possível. E aí volto a bater nessa tecla, e aí a gente sai daquele vendedor mais do mesmo e por aí vai.
Então, isso é muito importante, tá? Vamos lá, Frei. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Vou projetar aqui novamente para gente. Vamos lá. Foi. Bom, entendendo que a gente precisa seguir essa sequência, qual é o próximo passo? A gente falou de título, modelo, fotos, clips, descritivo, estratégia. A gente falou de 6 passos, falta 1. Alguém chuta aí? Rafael, chuta aí qual que é o 7º. Preço? Preço, estava atento, ó. O último passo é o preço. Então não adianta a gente ter um excelente preço se a gente não tiver nada disso. Se a gente não tiver um bom título, não tiver os motores de busca, se a pessoa nem encontrar a gente. Então isso é importante a gente entender. Então a gente começa do principal. Opa, a pessoa precisa me achar. Então você imagina, você tem uma loja física, que nem a gente usa isso como referência, porque fica fácil vocês visualizarem, que ela está lá no bairro, escondida, lá atrás, você acabou de abrir a porta, e aí não entra cliente, você vai baixar o preço lá embaixo, vai continuar não entrando cliente, você não vai vender. Você pode colocar metade do preço que você está vendendo, não vai vender. As pessoas nem sabem que existe essa loja, nem sabem que você existe. Conseguem imaginar uma lojinha perto da casa de vocês, escondida lá na rua de trás, vendendo muito barato, com preço muito barato. Ninguém vai te ver, não vai vender. Então, Fernando, eu vou até dar um exemplo. Imagina um McDonald's no meio da floresta amazônica, né? Então, é mais ou menos isso, né? Pode botar o hambúrguer a 50 centavos, que se ninguém nem entender que tem uma loja do McDonald's ali, ninguém vai comprar. Então, não é o preço. E sim a divulgação primeiro do teu produto, né? A pessoa precisa encontrar. Primeiro passo, encontrar a gente. Segundo, ela clicar ali, porque não é só a gente que é bonitinho das fotos bonitas, tem outros players também bons. Então, tem muitos players bons, outros não tem muitos, então a gente precisa estar atento para a gente se destacar. Então, a gente precisa ter as fotos, os clipes, descritivo, estratégia, e aí a gente vai precificar. Dentro da precificação, a gente usa essa estratégia que eu coloquei ali na central de promoções, que é a ancoragem, que a gente coloca um preço lá e vem ajustando ele com desconto. Mas essa estratégia também é para quê, tá, gente? A gente vai falar um pouco mais disso à frente, mas a estratégia não é só essa. A estratégia é a gente ranquear o nosso preço depois. Para a gente chegar num preço, para a gente conseguir lucrar mais. Então, eu coloco esse desconto e vou, conforme vai vendendo, eu vou tirando esse desconto, sem mexer no nosso preço base. Então, se o nosso preço lá está R$100, eu coloco lá 30% de desconto. Vou começar vendendo ele a 70. Eu começou a vender, eu não vou mexer no meu preço base. Eu vou diminuir o meu desconto. Então, eu diminuo o meu desconto, logicamente, meu preço aumenta. Opa, comecei a vender mais. Tiro de novo do meu desconto. Meu preço aumenta de novo. E assim vai, a gente vai conseguindo ranquear a nossa rentabilidade, tá? Bom, vamos lá. Aqui é um exemplo de um título, tá? A gente mostrou esse mesmo anúncio aqui na aula anterior, mas eu quero mostrar para vocês aqui de novo, para vocês entenderem. Eu pedi algumas amostras ali de título, de anúncios, né? O pessoal me mandou, depois a gente vai olhar, o Rafael e a Tânia mandou aqui, a gente vai mostrar esses anúncios para vocês entenderem e a gente falar sobre eles. Mas aqui, ó, notem, não tem nenhuma conjunção aqui, ó. Lustre, luminária, lustre, pendente, luminária, moderna, sala, sobrepor, plafond LED. Não tem nenhum de, nenhum para. Então, essas palavras que são ali de conjunção, a gente não usa, porque a gente vai gastar caractere, tá? Então, a gente vai colocar mesmo que fique esse título estranho para nós, para o computador, ele é extremamente lógico. É a palavra que a gente está aqui escrito e a palavra que a pessoa digitou lá. Ponto. Tá? E aí, como identificar isso daqui? Como saber essas palavras-chave?
Porque a gente olha aqui, é um lustre redondo, com aro, com bola, com lua. Então, a gente precisa entender também essas palavras-chave, tá? E a gente vai falar sobre isso. Mas só para vocês entenderem o título, ele não precisa, é claro, não pode ser um título muito bagunçado. A pessoa vai achar, o computador vai imprimir a gente lá, mas ele tiver confuso. Começar, sala sobrepor, plafond moderna, não vai ficar muito interessante o título, certo? Apesar de ser mesmo as palavras-chave a pessoa nos encontrar. Mas pode gerar uma dúvida também na pessoa. Fala, pô, que título esquisito. Tem gente que nem vai olhar, só vai clicar e comprar, e tem gente que vai falar, tem alguma coisa errada aqui. Então, dentro das palavras-chave, nós podemos colocar elas organizadinhas de uma forma que faça mais sentido para quem já tiver clicado e olhando o anúncio. Conseguiram compreender? A palavra-chave existe, ela vai encontrar, mas depois que encontra, a pessoa vai parar, opa, luz, pendente, luminária, moderna, tal. Aí ela vai conseguir ler. Aí nós temos que estar ali realmente coerentes para isso, tá? Para isso, para essas palavras-chave, nós não criamos essa da nossa mente. Então, nós temos a ferramenta que vocês vão precisar utilizar, que é uma ferramenta que ela sabe tudo que as pessoas estão procurando dentro daquela categoria, para que a gente possa colocar essas mesmas palavras. Porque você imagina, tá em São Paulo é um tipo de fala, e é um tipo, chama um produto por tal nome, tá no Nordeste é outro nome. Então, como saber que nome é esse? Produtos lógicos, até ok. Mas um produto que a gente nem conhece, a gente vai buscar produtos aqui para importar, para revender, que a gente nem tem muito, às vezes, contato dele. Então, nós precisamos entender o que as pessoas estão buscando. Então, nós usamos o Avante Pro, essa ferramenta, mas existem outras no mercado, vocês podem estar pesquisando aí também, tá? Vocês vão precisar ter essa ferramenta. Então, faz sentido vocês buscarem esse, ou algum outro que vocês acabem se familiarizando, mas é preciso. E aí, uma observação. Quando for comprar uma ferramenta dessa, existem planos ali de teste, 30 dias, às vezes 60 dias. Importante é estar comprando para o Mercado Livre. As palavras do Mercado Livre são para o Mercado Livre. Então, não vão comprar uma ferramenta que, mesmo que seja o Avante Pro, ou que seja alguma outra, para um Shopee, por exemplo, da vida, ou para um Amazon. Não é isso, a gente está falando de Mercado Livre, então tem que ser as palavras para o Mercado Livre, tá? Então aqui, a gente já facilmente identifica quais são as palavras-chave para a gente estar utilizando no nosso título. E aí, o que a gente geralmente faz? Você pega aqui, você seleciona todas são 20, tá? Ele dá 20 por vez, mas você pode baixar ali 40, 50, até mais. Mas você vem ali, dá um Ctrl+C, copia tudo, joga no teu bloco de notas, por exemplo, e aí você pode ir lá excluindo as repetidas, vai ali só excluindo as repetidas, e é claro, precisa ter uma expertise, pelo menos mínima, de não colocar alguma coisa que seja fora do contexto. Por exemplo, aqui ó, no 13, plafond LED embutir 22 por 22. Eu vou colocar 22 por 22 porque não tem nada a ver com o meu produto. Então, a gente precisa estar atento com isso. Por exemplo, spot. Eu não sei se todo mundo sabe de iluminação, tudo, mas spot são aquelas luzinhas pequenininhas, ficam ali, tem trilho, tem uns spotzinhos mais específicos. Eu não vou pôr um spot num produto desse. Então, a gente precisa ter ali um pouco dessa sabedoria, vou chamar assim, ou que está com dúvida, digita lá. O que é um spot? Vai aparecer a fotinha, você, opa, não tem nada a ver com o meu produto, então não coloque. Porque senão vai acontecer o quê? A pessoa vai começar a buscar spot, vai te imprimir, mas não vai ter conversão. Então ela vai ficar imprimindo ali um monte, aí você vai ver, caramba, eu tenho um monte de impressão, mas ninguém clica no meu produto, porque você colocou palavras-chave que estão entrando ali aleatoriamente. Então vai ser você vai ter uma falsa métrica, tá? No final você não vai conseguir enxergar, pô, tá imprimindo um monte, mas eu não vendo, ninguém clica, tá? Então tem que estar atento com as palavras-chave também que vai colocar. Diga, Lorenzo.
Fernando, a ordem que eu coloco essas palavras-chave no meu título vai interferir nos motores de busca? Por exemplo, ali está na lista, né? Plafond no 16 ali. Se eu colocar plafond primeiro e luminária que está em segundo, no final do título, vai interferir? Lorenzo, as palavras-chave são 60 caracteres. Ele vai buscar os 60. A única Ok. coisa é que essa organização, existe um plafond, realmente, que é as luminárias têm de embutir, têm de sobrepor, que é realmente um plafond. Então, você tem que tomar cuidado de a pessoa não estar realmente buscando um plafond. Nesse caso aqui, é um lustre, uma luminária. Sim, sim. Então, tende-se a ser a primeira parte, a primeira palavra-chave, o que realmente é. Uhum. Lá, depois você vai ajustando dentro das palavras-chave, ali o que são palavras secundárias, vamos chamar assim, tá? Mas é uma lógica, mas ambas vão imprimir. Essa lógica é só para realmente, na hora que o consumidor olhar, Então, não gerar essa dúvida, tá? ok. Pessoal, alguma dúvida aqui até o Avante Pro? Quem levantou a mão? Ah, dona Tânia, pode falar. Fernando, você falou que quando for adquirir essas ferramentas, tem que tomar cuidado para que seja para o Mercado Livre, que não deve ser para tipo Shopee ou Amazon. Por quê? Se comprador é comprador, na minha cabeça pelo menos, comprador é comprador e vai buscar com as mesmas palavras. Boa pergunta. O que acontece? Dentro do Mercado Livre, existe um público. Na verdade, existe públicos dentro todas essas plataformas. Então, elas meio que nicharam um pouco. O público que quer comprar um produto mais barato vai no Shopee, o público médio vai para o Mercado Livre, e um público vai para um Amazon, ou um outro público mais alto vai para o Amazon. E, às vezes, acontece você falar, você compra no Mercado Livre? Eu não, só compro na Amazon. Compra o mesmo produto, paga mais caro, mas compra na Amazon. E na Shopee a mesma coisa. Compra lá na Shopee, compra no Mercado Livre, mas na Shopee às vezes tem muito mais barato. Então são motores de busca diferentes porque as pessoas vão digitar diferente. Tanto é que existe o mesmo Avante Pro para Shopee, o mesmo Avante Pro para Mercado Livre e o mesmo Avante Pro para Amazon. E você pode comprar os três, ter acesso aos três, mas vai pagar mais caro, sem utilidade nesse primeiro momento. Então, foquem no Mercado Livre. Até porque a gente coloca depois as palavras-chave, nós utilizamos ela para análise de importação. E o Avante Pro vai ajudar a gente dentro dessas palavras, buscas, métricas, dentro do Mercado Livre. E a gente faz toda essa análise dentro do Mercado Livre. Preço. É impressionante quando a gente começa a olhar preço. Às vezes a gente acha o mesmo preço, mesmo produto no Mercado Livre, na Shopee e na Amazon. São 3 preços diferentes. E os 3 vendem. Shopee vende um monte, Mercado Livre vende um monte, a Amazon vende um monte. Mas a gente está focado em Mercado Livre, tá? Então a gente não pode confundir. Caramba, vende um monte na Amazon, no Mercado Livre vende? Não. E a gente está vendendo no Mercado Livre. E vai acontecer isso. Quando a gente começar a pesquisar e acessar com mais esse olhar, vai começar a entender que, opa, peraí, por que tem isso aqui na Shopee, vende um monte e no Mercado Livre não vende? Ah, vou vender aqui, é uma oportunidade. Não, calma, gente, a gente faz análise no que está ali no Mercado Livre. A Amazon, mesma coisa. Então, a gente precisa focar nas palavras-chave que as pessoas digitam dentro do Mercado Livre, tá? Diga, Luiz. Só acrescentando um pouco também, Fernando, às vezes, uma certa plataforma ela é mais forte numa determinada região do país, né? Então, por exemplo, isso é só um exemplo, tá? Eu não tenho esse dado. Mas vamos supor, a Shopee é mais forte no Nordeste do que no Sudeste, né? E o Mercado Livre é mais no Sudeste do que no Nordeste. Então, vão ter pessoas que vão pesquisar de maneiras diferentes naquela determinada região. Então, isso também já começa a influenciar. Então, por isso que é bom a gente realmente assinar a ferramenta para a plataforma correta. Porque justamente
A gente não conhece todas as expressões do Brasil inteiro, e ele que vai entregar isso para a gente, tá? Tá fechado o que a gente faz. Exatamente, Luiz. Conseguiu compreender, dona Tânia? Então, a gente vai utilizar ela e existem ali buscas separadas, tá? Então, a gente foca no Mercado Livre. Você falou sobre esse lance de vender, às vezes, a mesma coisa por preços diferentes. Por acaso, ontem eu fui comprar um presente num quiosque da Granado e eu gostei de uma colônia para mim. Eu achei caro só. E aí eu falei, vou ver online quanto é que custa. Então, no site da Granada era o mesmo preço de lá do quiosque. No Mercado Livre era um pouquinho mais barato que no quiosque. E na Amazon estava mais barato do que no quiosque, ainda tinha um cupom de desconto. Então, assim, como é que pode uma mesma coisa ter 3 preços diferentes? Assim, interessante. Exatamente. E tem mesmo, tá? Tem mesmo. São precificações, as pessoas começam a entender o jogo dentro daquilo ali e vão precificando diferente. Existem oportunidades, gente, de vendas, de você comprar um produto na Shopee e vender no Mercado Livre. Então, até a senhora perguntou mais cedo quais seriam as oportunidades antes de chegar à importação, né? Essa é uma delas. Caramba, na Shopee eu acho aqui um produto com preço muito barato, posso comprar ele e revender no Mercado Livre. E vai ter coisas assim absurdas, tipo pagar R$12 para vender por 90. Já teve situações da gente comprar produtos de R$150 por vender por 499. Então, existe não vou falar lenda, né? Mas existe esse filtro que produto barato é na Shopee. E aí haja quem diga, eu não quero comprar barato porque não tem qualidade. Aí compra o mesmo produto, paga mais caro, mas ficou satisfeito, ficou bem. Aconteceu isso já comigo no passado. Eu comprar um óculos, por exemplo, paguei um óculos refletivo para pesca, para pescaria, e ele mostrava que era anti-reflexo, não sei o quê, paguei quase R$100, 90 e poucos reais. Chegou, ok, atendeu, mas tinha um de R$12. Eu falei, caramba, R$12, eu vou olhar para baixo e vai estar mirado para cima. Fiquei confuso de não comprar. Só que aí eu falei, mas deixa eu ver, R$10 mesmo, R$12, comprei. O mesmo óculos. O mesmo idêntico. Mas a pessoa ela começou vendendo barato, ela foi precificando, ranqueando, e chegou lá em cima. Então, essa percepção de ter, eu não vou comprar esse produto porque ele é muito ruim, é muito barato, não deve prestar. Tem, e já aconteceu comigo lá atrás. Hoje eu sei como que é o jogo, mas já aconteceu comigo isso, então eu sei como é. Então, acontece isso com a gente todo dia. Então, essa parte de a gente ranquear um anúncio é importante por isso, e ter um anúncio de alta performance é importante por isso. A gente pode precificar o nosso mesmo produto que o outro vende, mas ganhando dinheiro. Diga, Luiz. Para não aprofundar muito nessa questão da precificação, e é um assunto bem interessante, o que acontece também, né? Eu, lá atrás, no início da minha jornada de empresário, como é que eu precificava o produto? Eu comprei por 10, vou vender por 20, vou vender por 15. E era assim que eu precificava. É uma maneira muito simplista de precificar. E, na medida que a gente vai evoluindo como empresário, a gente começa a entender o custo de cada empresa. E aí, esse exemplo que a Tânia deu é bem interessante, que a plataforma ela tem comissões diferentes também. Então, a Shopee ela cobra uma comissão diferente do Mercado Livre, assim como a Amazon também. Então, por isso que o Fernando deu aquele exemplo também. Às vezes, o mesmo vendedor, que é igual ao nosso caso mesmo, a gente vende na Shopee e vende no Mercado Livre, o mesmo produto tem preços diferentes. Então, um dos motivos dessa precificação ser um pouco diferente é por conta do comissionamento deles. Então, assim, além dessa questão do Fernando falar em ranquear também anúncio, que eu acho que também é
é o tema da nossa aula hoje, ainda tem essa questão da tributação da empresa. A gente precifica de uma maneira quando a empresa é simples, quando ela está no lucro real presumido. Claro, não vamos aprofundar mais, só para já abrir a nossa mente em relação à precificação, né? Ele não é tão simplista como eu também achava um tempo atrás, tá? E a gente vai ter aula sobre isso também. Mas só para a gente já começar a enxergar, né, para não ficar essa dúvida, poxa, por que tem preços diferentes? É bem mais complexo, né? Perfeito, Luiz. E aí, pessoal, já fica uma dica aí para produto, tá? É enxergar oportunidades. E tem várias. Tá? E aí realmente está antenado ali a buscar. Ah, estou procurando um produto aqui na Shopee, no Mercado Livre, achei ele com uma precificação boa, tem a oportunidade de comprar ele numa Shopee, muitas das vezes, e revender ele no Mercado Livre, tá? Então, fica aí essa dica aí também. Vamos aqui para o próximo passo. Modelo. Então, notem aqui, ó, modelo. Olha como que está aqui o modelo. Ele não está aqui X01, TY, geralmente códigos, né? Modelos geralmente são códigos. Então, aqui são as palavras que complementam o nosso título. Então, aqui a gente vai utilizar outras palavras-chave. Então, tudo que não coube lá, a gente vai trazer para cá. E aí, o interessante, tá? O título, depois que ele é feito e é gerado a primeira venda, a gente não pode alterar ele mais. Nós vamos ter uma aula ali de como alterar o título, mas é chatinho de fazer. Então, se a gente puder evitar e já fazer um bom título, ok. Porque depois que você fizer lá e vender, você vai tentar mudar, a plataforma vai falar, não é possível mudar. Exceto pela sugestão que eles dão. Que aí eles vão pegar algumas frases lá e vão criar o título deles aleatoriamente. É possível a gente alterar, a gente vai ter uma aula futura disso, mas é chato de fazer, trabalhoso, mas a gente já descobriu técnicas para poder fazer, mas se a gente puder evitar, muito melhor. Então, as palavras-chave do modelo, ou deixa eu voltar um pouquinho, tirando o título que não é possível ajustar depois da venda, o restante todo ele é alterável. Marca, modelo, descritivo, foto, tudo isso a gente pode alterar, tendo vendido ou não vendido. Então, a gente concentra no título, coloquei lá, descritivo, mudou a palavra-chave, que acontece, tá? Você vai criar um anúncio para ele performar bastante. E aí, lá na frente, entrou uma nova palavra-chave que tem a ver com aquele produto. Você vai incluir aonde ela? No modelo. Então, esse modelo aqui, ó, nós podemos ir de tempo em tempo, entrar no nosso anúncio, checar as novas palavras-chave, o que está faltando aqui? E introduzir aqui dentro do nosso modelo. Tá? Então, sempre vocês podem vir aqui no modelo e fazer esse ajuste. Isso é o legal. A gente pode... caramba, entrou uma palavra-chave agora que é desse produto e está bombando. Vem aqui no modelo e vamos colocar ela. Tá? Aproveitando o gancho ali do Lorenzo também, sazonalidade também é legal. Então, presente para Dia dos Pais. Você coloca aqui. Às vezes, como a gente entende aqui até 60 caracteres, às vezes está muito lotado, você tira ele e bota uma outra sazonalidade também. Né? Dia dos Pais, depois Natal e por aí vai. Então, cabe também não somente aquelas palavras-chave procurado do dia a dia, mas muitas das vezes a sazonalidade cabe ali também, porque ele tem essa flexibilidade de mudança, né? Exatamente. E você pode ajustar aqui, passou aquele período, volta, ajusta de novo. Eu Então, pensei muito nesse exemplo do carnaval, porque, por exemplo, as pessoas queriam máscara, assim, um exemplo bem bobo. As pessoas queriam máscara de carnaval. Aí elas precisavam máscara para o carnaval. Se eu vendesse uma máscara, eu ia colocar lá o título e no modelo eu poderia colocar carnaval, que ia dar... Exatamente. Carnaval, máscara para festa fantasia, máscara para... Você podia brincar com a palavra-chave. E por aí vai. Halloween, exatamente.
Então é isso, Lorenzo. A gente vai explorar onde? Dentro do modelo. Tudo dentro do modelo, tá? Pessoal, dúvida até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Balance a cabeça. Se não tiver também, fala que a gente vai fazer sentido, tá? A gente precisa que vocês saiam da aula de hoje assim, cara, eu sei o que eu tenho que fazer no meu anúncio, ok? Vamos lá, continuar aqui a projeção. Próximo passo, sabendo do modelo. E, ok, foi. Próximo passo, fotos. As fotos, ela tem que ser muito chamativa. Ela tem que realmente a pessoa olhar e parar no nosso anúncio e clicar nele. Se for uma foto ruim, só vai passar, tá? Fotos ambientadas. Foto ambientada, gente, é essa foto que tem, tá vendo? Tá numa sala realmente aqui. Tem uma mesa, tem cadeira, tem um quadro. Ela tá no ambiente do produto. O produto está exposto no ambiente que ele vai ser utilizado, ou um deles. Geralmente a plataforma, ela pede fotos com fundo branco, tá? Isso é uma regrinha dela, já de muito tempo, mas em algumas categorias ela permite fotos ambientadas. Então, se permitir, a gente tem que colocar ambientada, tá? E aí, um teste também. Às vezes você está fazendo ali, já fiz esse anúncio, não permite ambientar, daqui a pouco muda, você não vê. Então, sempre, de tempo em tempo, vai lá no teu anúncio e tenta colocar uma foto ambientada, que ela vai chamar mais atenção que as outras. Você está ali buscando uma foto preta e branca, vamos chamar assim, e aí, no meio delas, aparece uma foto coloridona. Opa, o que é isso? Deixa eu clicar para ver. Chamou atenção. Então, se puder ser ambientada, por favor, coloquem, tá? Vocês vão ter mais sucesso. Primeira foto é a chamariz, onde a pessoa vai parar e vai clicar. Segunda foto, ela tem que ser também matadora. Outras fotos, você pode colocar algum descritivo importante do produto. Tá? Então, você vai destacar as funções dele, você pode colocar ali um chamativo, ele pode ser controlado pelo celular, por exemplo. Tá? Então, que aí a pessoa vai falar, caramba, que legal, vai gerar valor ao teu produto, e realmente colocar ali algumas informações importantes que você queira, você pode agregar também, tá? Mas a primeira, segunda, ela tem que ser, o cara olhar e falar, caramba, que lindo. É claro, logicamente, respeitando o produto. A gente não pode exagerar e colocar fotos de coisas que não existem. Senão você vai depois queimar o filme, tá? O cara vai comprar, vai chegar e falar, mas não é bem o que estava na foto, né? Então a gente não pode usar muito filtro e muita maquiagem, tá? Falando de carnaval e maquiagens e máscaras, vamos tentar deixar ele mais honesto ali o possível, para que a gente possa apresentar o que é realmente o produto e fazer ele vender. Vamos lá, para o próximo. Diga, Luiz. E aí, pessoal, às vezes a gente não conhece muito bem o produto, né? E fica assim, o que eu coloco nas fotos? Lá no início da aula, eu falei para vocês não copiarem o concorrente, mas modelar e se inspirar nele sim. Então, sempre eu olho, entro num anúncio de produtos parecido do concorrente e fico olhando, principalmente aquele que tem bastante venda, tá? Aquele anúncio com muita venda, vale a pena entrar, olhar, né, o que ele colocou, quais são as funções que são relevantes. Então, isso começa a direcionar vocês, né? Porque às vezes vem um vazio, né? O que eu coloco que eu não conheço esse produto também? É modelar os nossos concorrentes, tá, pessoal? Não tem nada de errado, muito pelo contrário. Copiar idêntico, jamais, mas se inspirar e modelar sempre. Exatamente, Luiz. Essa dúvida realmente não pode ser uma trava, tá? Tá fazendo? Segue e vai ajustando. A gente não pode travar ali. Por isso que a gente pediu, pessoal, fazem anúncios de teste e manda pra gente. Isso aí já é um destrave para vocês começarem a mexer e começarem já a entender ali a plataforma. Parece complicado no começo, mas ele vai se destravando, vai fazendo depois com uma naturalidade e vai ser rápido e fácil, tá? Então vamos lá, destacar os diferenciais dele. Depois nós vemos com o descritivo, toda a parte descritiva do teu produto. Então, notem que ele vai lá, marca, modelo, unidade. Aí um exemplo aqui, cor da luz.
existem alguns campos que eles são digitáveis, nós podemos escrever o que a gente quiser, e existem os campos que são sim ou não. Os campos que a gente puder escrever, por favor, coloquem energia. Isso vai deixar um descritivo robusto. E coloquem palavras interessantes. Então, se a cor da luz, ajustável, branco, quente, neutro, frio, dimerizável, poderia colocar aqui só branco. Então, aqui eu agreguei valor ao produto. Algumas coisas a gente não tem, alguns campos a gente só vai colocar corrente elétrica, corrente elétrica. Formato da luminária, se tiver possibilidade, coloca, escreve arcos, aros, anéis, pode colocar redondo, enfim, ó, aqui embaixo já está redondo, ajustável. Então, o que puder a gente colocar, vamos colocar, que nem lugares de montagem. Nesse caso aqui só tem parede ou teto. Então, vamos colocar teto. Mas olha aqui, ó, materiais. A gente falou lá da última vez do óculos, né? De silicone, plástico. Olha como fica diferente, né? Alumínio, flexível silicone, silicone flexível, micro-LEDs integrados. Então, a gente consegue agregar valor ao produto falando a mesma coisa. Então, o que a gente puder escrever aqui para agregar valor, vamos colocar, tá? Ambientes, poderia colocar aqui, ó, só teto. Mas se permitir, coloca o quanto permitir. Então, se a pessoa que estiver querendo colocar alguma iluminação em uma adega, por exemplo, ela vai se identificar. É claro, faltando alguma aqui, vai falar que não vou colocar, isso vai pôr do mesmo jeito. Mas aqui é uma afirmação para ela. Que a gente colocou lá a palavra, que o Lourenço falou ali, pô, carnaval ali, ela vai olhar dentro da descritivo, ela vai se identificar, opa, é isso que eu quero. Foi o ponto decisivo. Então, o que permitir vocês colocarem, escrevam, coloquem energia. Até porque, se uma pessoa fizer lá uma pergunta, isso aqui fica legal em uma cafeteria, a plataforma já vai ler cafeteria aqui e ela já vai criar uma resposta automática. Sim, fulano de tal, esse produto serve também para cafeteria e também pode ser colocado em adegas, restaurantes. Aí ela pega um pouquinho de informação daqui e cria uma resposta mais robusta. Então, isso vai auxiliar nessas respostas, tá? Então, é importante, o que tiver como colocar, coloque energia. Então, por exemplo, ó, eficiência energética. Não dá para escrever, é muito econômico. Só dá para colocar A, B, C, D. Então, a gente vai colocar. Inclui controle remoto. É sim ou não. Então, o que for isso, a gente vai colocar. Existem alguns campos ali que, às vezes, não faz sentido para o seu produto, e vai ter uma opção embaixo, não se aplica. Aí, nesse caso, você clica lá em não se aplica, tá? Não aparece aqui, porque aqui já é extraído do próprio anúncio. Mas só para vocês entenderem. Ele tem botão de pressionar? Não. É autoadesivo? Não. É sem fio? Então, o máximo de informação que vocês colocarem vai tornar um anúncio claro para a pessoa que está do outro lado lá para comprar. Então, é muito importante a atenção nesse preenchimento das características do produto, para a gente não colocar uma característica que o produto não tenha, ou esquecer uma informação que o produto tenha, a gente deixar de fora. Tá? Então, é importante vocês preencherem isso. Até porque, por exemplo, se eu vendo um produto que ele é resistente à água, se eu coloquei ali que ele é resistente à água, ok. Mas se eu não colocar que ele é resistente à água, a pessoa que está procurando vai falar, isso aqui não está escrito resistente à água, nem vou comprar. E vice-versa, a mesma coisa. Está escrito que é resistente à água, a pessoa vai comprar e vai utilizar, e aí vai dar problema, ela vai falar, mas está escrito no teu anúncio que é resistente à água. Então, a gente tem que tomar cuidado e realmente caprichar aqui nessas informações, tá? Quanto mais informação a gente coloca, melhor, né? Porque, exemplo que o Fernando está dando ali, resistente à água. Vai ter pessoas que essa função vai ser muito relevante, e vai ter pessoas que não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você tiver todas as opções previsíveis e colocar, melhor. Que ao contrário de uma venda física ali, né?
o cliente ele não consegue te perguntar e tirar essa dúvida muito rápido. E muitas das vezes ele quer comprar, está com pressa, e até ele fazer essa pergunta para você e você responder, às vezes ele já acaba comprando de outro vendedor. Então, eu sempre falo que ele está com o cartão de crédito na mão, ele que decide com quem ele compra. E a gente tirar todas as dúvidas, tirar todas as objeções é o nosso objetivo. Diminuir o máximo possível as objeções para deixar tudo bem mastigado. É que no físico é muito rápido, ele está lá, ele tira a dúvida da função que é relevante para ele. Nesse caso, não tem como a gente ter essa comunicação muito ágil, né? Então, tá ali, preencher tudo que faz sentido o máximo possível, tá, pessoal? E a plataforma, ele já entende quais são as características relevantes e ele mesmo vai te perguntando. Então, ele já norteia a gente para preencher isso aí, tá? Cada categoria tem as tuas funções específicas ali, tá? Exatamente, Luiz. Pessoal, dúvida até aqui? Então, está fazendo sentido isso para vocês? Todo esse preenchimento dos anúncios. Feito tudo isso, gente, é comemorar a venda. Ela vai acontecer. É claro, tem que seguir todos esses passos, a gente tem que estar com a conta no verde, a gente não pode dar mole nas contas. Então, quando a gente fizer, lembra daquela configuração de recebimento de mensagem lá atrás, que é para receber no anúncio no nosso celular, quando a gente vender, porque se depois que fez tudo isso, vendeu, aí não entreguei, ou atrasei a entrega, começar a ter problemas, tudo que a gente fez vai por água abaixo. Depois tem que gastar uma nova energia de novo para conseguir sair disso e chegar no auge de novo, tá? Mas essa aqui é a base que vocês vão usar para todos os anúncios. E o porquê que a gente fala que é um anúncio de alta performance? Claro que é venda, certo? Essa é o ponto, né? Eu quero vender, certo? Certo? Ninguém fala certo. É esse o ponto, né? Quero vender. Perfeito, e é isso. Mas o vender, a gente quer vender por bastante tempo. Eu quero vender ele por bastante tempo. E o anúncio, existem métricas dentro de cada anúncio desse. Que ele fica lá registrando quantas vendas a gente fez. Então, quando vocês entrarem lá no anúncio, vai estar lá 100 vendidos, 1.000 vendidos, 10.000 vendidos ou 0 vendidos. Então, a gente quer colocar esse anúncio de uma forma, dentro dessa categoria dele, que esse anúncio seja genérico. Então, se vocês notarem, dentro desse anúncio, por exemplo, ó, dentro desse anúncio, dentro desse título, se vocês notarem, não tem cor, não tem modelo, não tem marca. Então, essas palavras-chave são para essa categoria de produto. Quando acabar esse estoque desse produto, o que eu posso fazer? Ajusto minha promessa, ajusto a foto, mudo ali o descritivo e continuo vendendo. Palavra-chave, ela está aqui, ó, de uma forma que a gente pode utilizar ela para sempre dentro dessa categoria. Nós só vamos acrescentar e ajustar dentro do modelo. Estão conseguindo ver o que é um anúncio de alta performance? Não é para ele correr agora e acabou e apaga. Então, você imagina, eu estou com um produto aqui vendendo, que nem esse, estou com 100 vendidos, acabou, não consigo mais no fornecedor, vai demorar para chegar, altera a foto dentro da mesma categoria, claro, altera a foto, ajusta o descritivo e continua vendendo. Consegue entender como a gente pode dar sequência nisso? E isso serve para qualquer tipo de produto. Se eu estou vendendo um relógio, e ali tiver só as palavras-chave de relógio, com aquele anúncio eu posso vender qualquer relógio. O que muitos vendedores fazem, né? Inclusive a gente. Eu posso começar a startar um produto de ticket baixo ou médio, e ganhando relevância com ele, vendendo, e daqui a pouco eu coloco um produto mais caro, precifico melhor, e a pessoa vai olhar, caramba, os caras estão pagando isso, então já vendeu 100, 200, 1.000, passou segurança, não passou?
a pessoa vai comprar. Então, esse é um ponto-chave do anúncio. O anúncio de alta performance é para a gente, sim, vender bastante, mas a gente tem que aproveitar ele o máximo que der. A gente não pode acabar com esse anúncio. Então, se a gente estiver vendendo uma toalha, por exemplo, vou vender qualquer tipo de toalha lá dentro. Então, eu não posso, dentro do anúncio, dentro do título, colocar palavras que me travem. Tenho que deixar palavras ali que sejam daquela mesma categoria. Se eu estiver vendendo, por exemplo, que nem a Sinara tem produtos para salão. Se eu estiver vendendo lá um creme para cabelo, eu não posso colocar ali dentro do título nem a marca, nem o modelo, nem a cor, nem se ele é para cabelo cacheado, se é liso. Eu vou colocar informações relevantes dentro do meu modelo que eu posso ajustar depois, essa promessa. Acabou aquele, só mudo ali a foto, mudo ali alguns dizerezinhos do descritivo, continuo vendendo. A gente não perde a força do anúncio, que a gente chama de tração. Então, o anúncio, ele fica meio que na inércia quando a gente faz, ele demora a startar, e às vezes acontece de girar um pouco mais rápido, mas geralmente ele demora um pouquinho para pegar, pega no tranco, né, vamos chamar assim. Mas quando ele pega a força de venda, a própria plataforma empurra ele para vender. E aí você vai ficar, caramba, vai acabar agora, e aí o que eu faço? Se tiver um produto similar, ajusta a foto e manda. Só isso. A hashtag ali, o número daquele anúncio vai estar aquele mesmo, não vai mudar nada. Ele continua com aquela atração, ele vai continuar performando, tá? Então, isso é um anúncio de alta performance, é ele fazer ele vender bastante e que ele seja duradouro. A gente tem um anúncio praticamente eterno ali dentro dessa categoria, tá? A gente só vai modelando ali dentro do modelo realmente, fazendo os ajustes. O restante ele só segue. Eu gosto de fazer um comparativo, o anúncio como se fosse o nosso ponto comercial, né? Então, imagina a gente começar uma loja bem lá no fundo da nossa casa e ninguém conhece a gente. Aí você começa a vender e as pessoas começam a ficar cada vez mais conhecido essa sua loja. Mas o digital a gente consegue andar com esse anúncio, né? Parece que a gente está andando. E trazer uma estatística bem interessante do próprio Mercado Livre, né? Que 8 a cada 10 compradores, eles fecham a compra na primeira página. Então, quando a gente procura um produto ali, vai imprimir, eu acho que mais para frente o Fernando vai entrar mais em detalhe disso aí, né? Ele vai imprimir 50 anúncios. E aqueles 50 anúncios primeiro são a primeira página. Então, eles são os que mais vendem. A nossa luta é ranquear e chegar até ali. Se a gente enxergar o anúncio como se fosse um ponto comercial e que a gente começa no fundo da nossa casa, mas que a gente pode levar ele até botar dentro de um shopping altamente relevante, e lá a gente começa a vender mais caro e mais ainda, aí dá uma explosão na tua mente em relação a isso, né? Por isso que a gente protege tão bem esse anúncio. E assim, se a gente começar a vender lanche, por exemplo, a gente pode vender lanche levando ele, começa num lanchezinho e depois vai num lanche bem premium e por aí vai. Que você fez o teu ponto comercial, ele ficou muito conhecido. Então é mais ou menos essa analogia que a gente faz, né? Então a gente subiu o anúncio, é lá no fundozinho da nossa casa, a gente começa a trabalhar ele até levar ele num centro comercial onde passa milhares e milhares de pessoas, que é a primeira página do Mercado Livre. Essa visão que eu quero que vocês enxerguem o anúncio. Porque muitas das vezes a gente acha que o anúncio está totalmente atrelado àquele produto específico, mas ele pode ter outros produtos que façam sentido de acordo com o nosso título ali. E aí que a gente fala que é um anúncio perpétuo. Conseguiram enxergar? Ficou... E tendo essa visão, aí de novo vai mudar. Eu gosto de bater nessa tecla. Vocês vão ser vendedores de alta performance também. Exatamente, Luiz. Exatamente. Bom, eu vou mostrar aqui, a dona Tânia havia permitido, eu vou apresentar aqui um anúncio que ela fez como teste, tá, gente? Vou usar como exemplo para a gente visualizar e a gente ir olhando ali o passo a passo desse anúncio, só para vocês enxergarem um pouquinho sobre, tá?
sobre um anúncio. Então, tá aqui, ó, feito. Esse aqui é um anúncio teste, tá, pessoal? Ainda falta, não é um anúncio de alta performance, é aquele da aula ainda, criar meu primeiro anúncio. Então, a gente vai ler aqui um pouquinho de cada situação, né? Ó, primeiro aqui, ó, lápis, delineador preto, retrátil, à prova d'água, lollipop. Aqui estão as fotos, ó, foto 1, uma foto fundo branco, foto 2, ó, foto 3, foto 4. Nesse caso aqui, gente, a gente precisa explorar a quantidade de fotos, tá? Então, a gente tem que vir aqui, se permite 8 fotos, precisamos colocar as 8 fotos. Primeiro passo. Nesse caso aqui, Dona Tânia fez de uma forma, como que eu falo, por si só, né? Não tinha ferramentas, mas vou colocar aqui para vocês verem, por exemplo, as palavras-chave dessa categoria. Então, aqui está em beleza, maquiagem, olhos, cílios, delineadores para olhos, está na categoria correta. Então, dentro do Avante Pro, vamos ver os termos, ó. Lápis super preto, ó, contém um G para olhos. Então, lápis super preto, ó, não está aqui, tá? O preto tá ok, mas super preto. Então, olhos, tá aqui, lápis, delineador, retrátil, prova d'água. Ah, não tá nem para olho aqui, ó, nem olhos. Então, já não tem aqui, a principal, das principais palavras já não tá. Então, olha como que isso faz a diferença. É o que as pessoas buscam, ó. Lápis de olho. Claro, Kiko Milano provavelmente é a marca, né? Então, não vamos utilizar. Lápis branco marcação. Ele não é branco, mas é um lápis, né? Então, já lápis. Moldes para delinear olhos. Então, delinear olhos a gente poderia colocar. Retrátil, caso realmente ele seja, aqui ele está como retrátil, ó, então já está ok, já tem uma palavra. Lápis de olho, que não borra. Delineador, ó, oitava. Lápis sobrancelha, adesivo, ele não é, claro, também não é um carimbo. Delineador adesivo também não é. Molde, make, ó, lápis make. Ó, ele pode ser um make também, que o pessoal fala desses make. Prova d'água, aqui já está, prova d'água, então já tem aqui alguma das palavras. Então, só para vocês entenderem, ó, o que a gente pode agregar aqui nesse anúncio, ó. Tem várias palavras. Ó, lápis de olho, olho. E notem que interessante, né? Tudo olho. Aqui tem olhos, ó. Seria redundante a gente colocar lápis, olho, olhos, né? Mas a gente pode colocar aqui, qual que é a primeira? Olhos? A gente pode colocar no plural. E depois, lá no modelo, a gente pode colocar olho. Ó, aqui está olhos, aqui ok. Preto para olhos. Então, a gente poderia colocar aqui para olho, no singular aqui, e aqui olhos no plural. Tá? Então, duas palavras-chave diferentes. Então, mas aqui é interessante, a dona Tânia, ó, lápis, e aqui está lápis também. Para que a gente vai gastar a mesma palavra? Ser redundante, né? Então, a gente não vai utilizar. A gente vai colocar aqui outras palavras que não estão no título, tá? Aqui, eu não sei se essa parte de características faltou alguma coisa. Eu estou achando ela um pouco magrinha aqui, ó. Um pouco falta de informação. Eu coloquei um outro aqui, só para a gente fazer um comparativo do descritivo, para ver se ele aparece mais informações ou não, tá? Vamos ver aqui o que ele vai aparecer nesse outro aqui. Ó, aqui. Ó, bem mais. Você deve ter compartilhado só a janela, ainda está no anúncio da Tânia. Ah, então deixa eu mudar aqui, perdão. Vamos colocar aqui de novo. Aqui, ó. Eu coloquei um similar para vocês verem. Ó. Fotinha parecida, né? Mas aqui já tem ele, já tem vídeo, fotos, olha que legal, ó. Ideal para o dia a dia, makes elaboradas. Olha isso. Olha que chamativa a foto.
Olha isso, ó. Olha cada foto chamativa. Gente, IA faz tudo isso aqui, tá? Se a plataforma Assistir o Mercado Livre não fizer, vai na IA que vocês vão conseguir. Chat GPT, Gemini, só colocar a primeira foto lá, ou vem aqui, ó, pega uma dessa daqui, trabalha em cima, dá uma mudadinha e joga. Segue, tá? Mas olha que interessante. Ó, aqui é o vídeo, ó. Vamos clicar aqui no vídeo pra gente olhar. Olha lá. Aqui tá falando bem da marca, falando um pouco da marca, Maria, tudo mais. Você é um cliente, você é um vendedor topíssimo, tá? Mas só para vocês verem aqui, ó, olha que interessante. Vídeos assim, ó, tá vendo? Não tem produção de coisa. É pegar o celular, filmar, joga depois na plataforma e monta o título que você quer, que ele narra tudo, você não precisa nem falar. Então, vamos explorar a parte de criação de vídeos, tá? E nesse caso aqui, dona Tânia, ó, é a mesma categoria, né, ó, delineador para olhos, mas olha o tanto de características que tem o produto. E olha que legal, ó, é um vendedor que é top. Olha aqui o modelo, ó, nome, Line Up, Maria, lápis olho marrom, retrátil, lápis olho preto, lapiseira, olhos marrom, lapiseira Maria. Então, ele não colocou aqui modelo 123XT, ele já explorou, tá? No caso aqui, a marca é a marca dele, Maria, mas olha o tanto de outras informações, ó, modelo, olha aqui, formato, unidade, nada disso apareceu, provavelmente apareceu no nome da senhora e não preencheu, até porque é um teste, tá? Se não apareceu, ele pode estar na categoria errada, aí por isso que ele não vai aparecer. Quando a gente está numa categoria errada, ele vai aparecer ou não aparecer algumas funções. Então, se tiver realmente ele na categoria errada, deixa eu até olhar se esse aqui tem alguma coisa a mais, ó. Maquiagem, sobrancelhas, delineador. O da senhora parou em delineador. Tá, aparentemente está na mesma categoria. Mas aqui ele tem muito mais opções, ó, tá vendo? Prova d'água, conteúdo. Dá uma olhada quando for preencher o anúncio, ele tem informações primárias, que são bem pouquinhas, provavelmente é o que a senhora fez, e tem as secundárias. Secundária, geralmente, é esses monte aqui, ó. Tá? Então, dá uma olhada lá que é para ter. Olha como fica robusto o anúncio. É isso que a gente quer. Tá? Esse cara aqui é um Platinum ó, com 100 mil vendas. É um vendedor forte, tá? Mas só para vocês verem o quê? Ó, ele está usando ancoragem, tá vendo, ó? Tá usando a técnica de ancoragem, ele tá, o dele é 56, mas ele tá dando 24%. Tá? E tem aqui mais, se comprar acima de 199, tem mais 5% de desconto. Então, se a pessoa comprar quantidade, ainda ganha mais uns pontinhos. Então, ó, apesar de ter poucos vendidos, vamos ver aqui quando que ele criou. Ó, ele criou 150 dias. Provavelmente ele não tinha esse produto para ele ter alimentado, porque ele não vendeu. 150 dias, 5 vendidos, alguma coisa está errada. Ou ele colocou o estoque só agora, porque é um anúncio potente, tá? Vamos ver o marrom aqui dele, ó. Vamos ver se tem, se muda. Mesma coisa. Provavelmente ele criou o anúncio há bastante tempo, mas está vendendo apenas agora. O interessante do Avante Pro, pessoal, é que dá para a gente visualizar dentro dos anúncios, inclusive de todos os anúncios, isso a gente usa como ferramenta para a gente identificar o que vende, né, realmente. Ó, ele dá tudo aqui do anúncio. Quanto tempo que foi criado, foi atualizado, ó, foi atualizado agora, ó. Faz sentido para vocês? Eles acabaram de atualizar. Talvez ele criou o anúncio aqui, mas atualizou agora, ó, hoje, 19/2. Por isso que está sem venda. Então, ele deve pegar a venda aí e andar. Aqui ele dá um imposto, mas ele sempre é um padrão de 7, então não liguem para isso. Mas interessante a gente olhar aqui, dentro dessa categoria, dentro dessas métricas, quanto que vende, e a gente saber também o frete, tá? Quanto que é cobrado de frete, isso é importante. Nesse caso aqui está comprador, porque o produto ele é abaixo de R$ 79.
Então, a gente paga uma taxa apenas como vendedor, né, de R$ 6,75. Mas deu para identificar bem aqui a parte do que a gente precisa ajustar? Dona Tânia, conseguiu visualizar bem? Coloquei ali um anúncio real para vocês. Vou colocar aqui agora o próximo anúncio, que foi o Rafael que fez. É um anúncio teste também, tá, gente? Primeiro, Dona Tânia, alguma dúvida sobre... Conseguiu entender sobre o teu anúncio? Consegui sim. Eu vou fazer outros anúncios aí. Acho que é importante entrar ali praticando, né? Você vai descobrindo cada vez mais coisas. Exatamente. Praticar. Por isso que a gente pede, ó, faz 1, 2, 3, tudo teste, para realmente familiarizar, mas agora já com a ciência. O que precisa se fazer para ser alta performance? Não posso ter nada, que nem ali, naquele caso a senhora colocou a marca também no título. Então, se amanhã quiser vender outra marca, você já não pode. Mas quem colocou ali, que eu botei até para ali na inteligência artificial do próprio Mercado Livre, ele colocou a marca. Eu falei, então vou colocar. Se ele... eu não tinha colocado. Então, nem necessariamente vai ser bom o que o IA deles fizer, né? Exatamente. Ali o IA, ele é o quê? Ele é um facilitador para todo mundo. Ele quer que as pessoas entrem para vender. Ele é um facilitador. Ele quer gerar facilidade. Mas não é de alta performance. Só gera. Quando a marca faz sentido, que nem essa marca que tem tá aqui, os caras podem colocar no título a marca deles, porque eles é uma marca potente, pelo que eu vi aqui. Eu não entendo disso, mas é uma marca fortíssima. Então eles podem colocar ali, porque realmente as pessoas vão buscar aquela marca. Você viu que a palavra-chave lá tá Maria, Maria, em algumas das buscas ali. Então eles já entram até em busca. Aí faz sentido. Para nós, não. Para nós, a gente tem que deixar neutro. Tá? Perfeito. Vou colocar aqui um outro, que é o que o Rafael montou para a gente. Ó. Vamos lá. Aqui, mochila. Foi. Beleza, aqui, ó. Vamos lá, nesse mesmo anúncio. Ó, aqui a gente tem mochila para notebook, masculina, feminina, executiva, viagem, preto liso. Alguém aqui, tirando aí o Lourenço, que já está expert, vamos deixar o Lourenço para responder outras perguntas, né? Mas o próprio Rafael, olhando aqui, depois da aula que a gente passou, Rafael, o que você faria nesse título? O que eu tiraria? O que você faria? De cara, assim, olhando ele para agora, bate pronto. Ai, Fernando. Não sei dizer. Primeiro, cor. A gente não vai vincular cor. Tá preto. Se você quiser vender uma mochila marrom amanhã, você não vai vender. Certo, tá certo. A cor tem o campo lá para cor. Tá aqui, ó. Preto. Então aqui não vai pôr. E salvo engano, Fernando, esse campo de cor ali é motor de busca também, tá? Pode colocar aqui ele preto. Aonde que a gente vai colocar esse preto? Segunda pergunta. A gente vai tirar ele dali, mas a gente vai continuar usando. Se ela é motor de busca, mochila preta, por exemplo, onde a gente vai colocar o preto? No modelo? Modelo, exatamente. Então, aqui a gente não vai colocar palavras que nos travem. Se amanhã eu quiser vender uma mochila branca, eu não posso usar esse anúncio. Tem que criar um novo. Aí imagina, tá com 1000 vendidas. Colorida, estampada. Não vou colocar dentro do título, vou pôr modelo. Outra situação, ó, gente, ó. Estou gastando o caractere aqui. Certo? Então, já não vou colocar aqui. Aqui, vamos puxar aqui para ver o que tem de termos mais buscados. Só para a gente dar uma ó, mochila Dell, mochila Alienware, são marcas também, provavelmente, gaming, mochila Lenovo, olha só, os caras já puxam por marca, ó, é bem potente, hein? Ó, os caras têm aqui uma performance altíssima dentro
do campo de buscas. Acer, Lenovo, Predador. Fernando, neste caso específico, no modelo, eu colocaria para Dell, para Acer, porque não é a marca, mas ele serve para esses computadores também. Olha um insightzinho bacana aí, né? Porque a gente não Exatamente. está vendendo nada de informática, aí você pode colocar. O que você não pode é colocar um mouse se a Dell fabrica mouse, né? Aí realmente não caberia. Mas uma mochila, eu acredito que a Dell não fabrica mochila. Então, neste caso específico, a marca, como ele está ali, número 1 na palavra-chave de busca, ele cabe para a Dell, para computador da Dell. E a plataforma não vai derrubar teu anúncio por isso, tá, pessoal? E isso é permitido. Quando você compra um Exatamente. acessório para aquela marca, para aquele modelo, ele é permitido. O que não é permitido é um mouse tipo Dell, um computador tipo Dell. Aí não, tá? Gente, essa palavra aí, o Luiz foi bem feliz, assim, bem assertivo em falar tipo. Nunca coloquem produto tipo tal. Ele vai entrar como se fosse uma falsificação, uma réplica, algo desse tipo. Agora, para uso de tal produto, ok. E sabe Para... por que eu sei disso? Eu já senti isso na pele. Eu aprendi na prática. Exatamente. Então, você fazer um anúncio tipo Dell, tipo não sei o quê, vai ter problema. Mas nesse caso aqui, se a gente colocar um exemplo, até a Sueli levantou a mão aí que mexe com lojas tem informática também. Então, se a gente colocar ali uma venda de uma mochila dessa, a gente pode colocar todas as marcas, mochila para computadores, Dell, Acer, Mac, posso colocar qualquer marca. Ela serve para tudo aquilo ali. Tá? Então, e o que não couber, a gente coloca lá tudo no modelo. Conseguiu entender a grandiosidade que a gente pode potencializar um anúncio? A gente pode puxar muita coisa dentro do anúncio. Pode tornar ele um anúncio simples, e é claro, é simples também porque está começando agora, é realmente teste, não é pejorativo isso, tá? Mas transformar isso daqui, ó, em um anúncio de alta performance. Aí aqui, o que não couber aqui, aí a gente vai vir lá para modelo. Então a gente vai entrar aqui, ó, capacidade, a prova d'água, mochila, gênero, aqui a marca, modelo. Então aqui tudo que der adultos. Por que dá de adultos? Se só permitir adultos, ok. Mas se permitir você escrever, criança, adulto, coloca aqui o que couber, tá? A cor, ó, tá aqui já, ó, preta. O desenho é liso. Então, se o desenho do tecido liso, ó, liso, mas com detalhes curvados, destacando os detalhes da bolsa, criatividade. Aí é criatividade para engrossar ali e valorizar o teu produto, tá? Sem gênero, ok. Tipo de fecho zíper, com rodas. Aí é sim ou não, né? Aí entra naquelas perguntinhas sim ou não, com quantidade de bolsos, não dá para inventar. Então, bolso com porta-garrafas. Então, aqui, ó, materiais, nylon. Ah, vamos procurar alguma coisa? Vamos olhar aqui ao vivo, ó. Suélia, já vou te dar a palavra, tá? Só para não perder aqui essa... Mas pode ir perguntando enquanto eu faço essa busca. Por favor, Suelen. Não, é só para dizer para o Luiz, a Dell, ela fabrica, sim, mochilas, tá? E aí, eu não sei como ficaria nesse caso, né? Porque tanto a Dell como a Acer, se eu não me engano, tem fabricação própria de mochilas. Daria problema? Porque você deu ênfase aí eu... Tá desligado. Bacana. Como eu não sou da área, realmente eu não sei. O que eu não colocaria no título, então? Eu não colocaria o Dell no título. Eu Sim. colocaria no modelo para computador Dell e na descrição eu colocaria
para computador Dell, para computador fulano de Tá, tal. e lá no modelo não teria problema. Se você colocar para Dell, pode ser, aí realmente é uma linha muito tênue aí. Tá? É uma linha, mas no título eu não colocaria. Eu tentaria colocar no modelo e deixaria bem claro que a marca não é Dell, é para computador Dell. Sim. E assim, né, quando a plataforma ela te notifica, a primeira vez ela não te pune, ela vai te notificar. Ah, sim. Tá bom? Então ela vai te notificar para fazer alteração. E aí, se tiver no título, por exemplo, você rasgou aquele anúncio. Agora, se tiver no modelo, você apaga no modelo e segue o jogo. Sim. Tá? Entendi. Tá. Ó, a gente está aqui nessa parte do nylon, né? Nylon é nylon, que nem plástico é plástico, né? Mais ou menos. Como que a gente pode chamar um nylon? Olha só a diferença de nylon, ou se a gente colocar ali polímero sintético, olha a diferença, um polímero sintético. Polímero sintético, amplamente utilizado, que pode ser chamado de diferentes nomes, dependendo do contexto. Então, ó, poliamida é uma parte do nylon. Então, o que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Que a gente pode pegar um nome simples que a gente vê o dia a dia e deixar ele agregar valor. É claro, a gente não adianta também inventar um monte de outras coisas que deixe mais confuso. Mas se a gente colocar aqui um nylon ou barra polímero sintético, então a gente consegue agregar valor ao produto. Tudo que a gente puder agregar valor ali dentro dos títulos que a gente pode escrever, vamos colocar. E aí não dá para a gente saber tudo. Ó, quem sabe tudo aqui, ó. Vem para o Google. Bora para o Google. Então vem para cá e aqui a gente vai criando, gerando valor ao nosso produto. Então a gente viu lá, não sei se foi do óculos que a gente viu na última aula, estava como plástico, né? O óculos plástico. Então a gente coloca em ABS de alta resistência contra plástico. Qual que fica mais bonito para a gente comprar? Qual que gera mais valor? Então o que a gente puder explorar dentro do anúncio com palavras, eu mesmo não vou inventar, é claro, mas colocar palavras que realmente agreguem valor, tá? Isso tá ali dentro e a gente pode fazer. Vou continuar aqui apresentando para a gente, tá chegando ao fim já da aula, na verdade já estamos até passando, mas vou continuar aqui no anúncio do Rafael só para a gente finalizar. Então, essa parte aqui, nylon, podemos ajustar, é reforçada? Sim, provavelmente é sim ou não. Se não, se tiver outras opções, coloque lá também, escreva. Entrada USB? Não. Saída para fone de ouvido? Não. E aqui, ó, isso aqui é legal. Pode-se colocar descrição sobre a empresa, quem quiser fazer algo falando da empresa, que ela vende bem, tal, tem uma garantia, tem qualidade, é rápida, contar um pouquinho da história, pode ficar à vontade. Eu, particularmente, coloco já direto as características do anúncio, mas fiquem à vontade, eu não tenho nenhum dado aqui, não sei se o Luiz tem, que falar que vende mais dessa forma ou de outra. Já fiz também falando um pouco da empresa, acabei depois tirando, porque não senti nenhuma diferença. E aí aqui é realmente colocar as características do produto. Eu costumo colocar as características, que geralmente são bem curtinhas, costumo colocar elas primeiro e depois jogo um textinho para baixo para o cara ler historinhas, tal, um storytelling sobre o produto. Mas fiquem à vontade. E isso aqui, gente, lembrando, ele é alterável, você pode alterar a qualquer momento. Interessante aqui, ó, pronta entrega, postagem super rápida, compra tranquila, 100% garantido. Não são nada de motores de buscas, mas se a pessoa está ali, às vezes com uma dificuldade, ela pode ler algo aqui e realmente está concretizando a compra. Então tem aqui a garantia, lembrando que nossa garantia é 90 dias, sempre, não adianta colocar menos, porque se o cliente realmente exigir, a gente vai ter que dar a garantia de 90 dias, tá? E aí tem aqui outras fotos, ó, a gente colocou ali falando em fotos, né, ó. Ok, essa foto é legal, ó, isso aqui é importante.
passar, que a pessoa vai saber ali ó, a dimensão certinha, né? Ó, aqui já lá de lado, tal, parte traseira. Mas vamos ver um outro anúncio aqui ambientado que apareceu, ó. Vamos ver, ó. Ó. Olha que diferença. Olha como que o produto já chama mais atenção, né? Aí o vídeo, é claro, o Rafael depois vai ter que montar, mas ó, tem vídeo, ó. Isso aqui é importante. E ó, é um vídeo simples, olha lá, ó. Colocou o celular lá, a mesma pessoa está fazendo, girando, abrindo o bolsinho, digita as palavras lá e a própria plataforma vai falar com o tom de voz que você quiser. Ó, comporta notebooks até 17 polegadas, ó, informações relevantes, ó. Olha aí, impermeável, olha que foto. Né? Aqui alguns detalhes, ó. Então é interessante, ó, produtos que, se o produto tiver características legais, assim, que provavelmente vão ter, dê um zoom ali, coloque ela em destaque, né? Isso vai gerar valor para o produto, ó. Olha lá, escola, faculdade, trabalho, dia a dia, olha que interessante, ó. Então, é explorar as fotos, diferente aqui, ó, Rafael, é claro, é tudo teste, né, que você fez o primeiro anúncio teu, deixa eu voltar aqui para ele. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 fotos. Então, a gente tem que começar por aqui. Foto, se tem 8 espaços, vamos colocar os 8. E aí, explorar o que... Ah, é a mesma? Parece, ó, o mesmo produto, ó. Se eu não me engano, é o mesmo. Vamos ver. Ah, mesmo símbolozinho, ó. Ó, bem parecido, né? Mas olha aqui a qualidade. Então, vamos explorar fotos. Aqui ele já está aqui, escola, aço, escola. Vamos ver aqui a parte de descritivo deles, ó. Mochila escolar, faculdade. Então é interessante a gente colocar ali nas palavras-chave. Às vezes, mesmo que não esteja lá, deixa eu ver até aqui no Avante Pro, as palavras-chave, só para a gente... Foi. Mochila, notebook, mochila para notebook, mochila executiva, ó. Executivo não tá. Executiva masculina, notebook masculina, MVIC, feminina, impermeável, reforçada, tudo palavra-chave, ó. Infantil, costas, mochila feminina infantil, costas, ó. Bag com isopor, não, feminina, masculina, viagem, ó, tudo palavra-chave. Antifurto, não sei se ela tem. Motoboy, não sei se cabe para motoboy. Mas, olha, tem um monte de palavra-chave que não está ali. O motoboy caberia no modelo. Porque o motoboy pode usar também, né? A finalidade, né? É que eu enxergo o motoboy com aquelas grandonas e tal. Mas pode ser também. Pode ser. Então, pode colocar. Sobrou palavra? Aí sim, vou colocar ali motoboy. Conseguiu visualizar bem, Rafael? Conseguiu, deu uma... Ih, o Rafael saiu, Acho que o Rafael caiu. Caiu. Depois ele assiste a aula gravada. Mas se vocês conseguiram, pessoal, enxergar ali dentro desses 2 anúncios que a gente falou, ó, o Rafael mandou uma mensagem que o computador dele parou aqui, ó, ele está mandando no celular. Conseguiram visualizar a diferença de a gente fazer um anúncio simples e fazer um anúncio de alta performance? Ok? Dúvidas? Sinara, que risada foi essa, Sinara? Pode falar. Tira o mudo aí, pode falar. Então, né, o negócio que vocês já estão lá na frente, né? Eu fui analisar o meu anúncio aqui, tá horrível. Que o meu título ficou bem ruim, mas dá para melhorar, né? Com essa aula de hoje, vamos melhorar. Sinara, ó, primeira coisa, parabéns, porque realmente a aula fez sentido e você já de cara já identificou o teu anúncio. Porque você realmente sabe o que você tem que fazer agora. Então, parabéns, porque você já pegou.
tá ruim, e tá, como outros estão, e é normal isso, a gente está aqui para mostrar para vocês. E o legal fez sentido isso que a gente falou para você? Esses ajustes? Fez, ó. É que é outra visão, né? Abre. Para quem nunca anunciou, eu fui ali fazendo com as informações que eu tinha do produto. E dá para a gente usar outras palavras que vai chegar nele também, né? E aí eu vi que o meu anúncio ficou totalmente fora, não tem nem... Eu fui no Avante Pro ali para ver as palavras mais buscadas, o meu anúncio está tão ruim que não tinha nada a ver as palavras que ele mostrou ali que eu poderia usar para chegar nesse produto. Então, eu já dou um start aqui e já vou mudar, né? Já vou alterar. E olha só, que interessante, né? Lembra que a gente falou que dos pilares, né? O sétimo. O primeiro pilar não está batendo, não adianta o restante. Vai gastar energia. Pode caprichar na foto que for. Se não tiver a palavra-chave, ninguém vai te ver. Pode colocar o descritivo que for, ninguém vai te ver. Então, é importante seguir aquele pilarzinho ali, aquele 7, título, modelo, clipe, foto, tal. Você vai ter sucesso, com certeza. Então, vou alterar e vou mandar para vocês. No final da aula, você conseguir enxergar o teu anúncio e verificar onde precisa melhorar, isso é sinal de que você prestou muita atenção e absorveu muita informação. Então, isso é legal, né? E eu queria trazer uma coisa que eu vi no jornal hoje, esses dias, na verdade, espetacular. Você está passando as Olimpíadas de Inverno agora, né? E eu vi uma competidora que, na prova, ela caiu durante 2 vezes e teve que ter um atendimento médico. Eu acho que era descida de snowboard, enfim. Imagine uma competidora de altíssima performance, Olimpíadas de Inverno deve acontecer de 4 em 4 anos, então ela treina durante 4 anos para aquele momento. E na prova, ela caiu por 2 vezes. E sabe o que aconteceu? Na última rodada, ela foi perfeita e ganhou medalha de ouro. Então, é sobre isso, pessoal. Não é porque a gente está na frente de vocês que a gente não erra. Todo mundo erra, mas a gente tem que praticar. Se a gente praticar sempre, a gente vai diminuindo o nosso erro e vai melhorando. Então, aquilo ali foi muito inspirador para mim, que ela treinou durante 4 anos na prova, no Avera, ela caiu, mas não desistiu e ganhou medalha de ouro. Isso, para mim, foi altamente inspirador. Então, gente, não tenham medo de errar, principalmente agora, quem está iniciando, então, mas tem que praticar, tem que testar, tá? Então, eu queria terminar a aula com essa mensagem que, para mim, foi espetacular. Muito bom, Luiz. Muito bom, pessoal. A gente já passou do time, vamos abrir uma última perguntinha aí para quem tiver, mesmo que seja fora do tema, ou se for do tema, melhor ainda. Mas só para a gente finalizar, que a gente passou bastante, até agradeço o tempo aí de vocês. Vamos lá para a última pergunta aí da nossa aula, só para a gente ganhar um time. Diga, dona Tânia. Na verdade, são 2 coisas que eu queria te perguntar. Da mesma maneira que você falou do anúncio do Rafael sobre a cor, né? Também, a mesma coisa se aplica lá ao meu anúncio do olho, que eu também, do lápis de olho, que eu também botei preto, também podia não ter o preto. Eu posso vender o marrom, o vermelho, verde, azul, porque tem, né? Branco, tem até branco. Da mesma forma, também podia tirar ali o preto, então, do título. Senão, Exatamente. se eu quiser vender de outra cor, teria que fazer um outro anúncio, então já não vai ficar de alta performance, né? Eu acho que... Então, até a Sinara falou do anúncio dela, eu acho que é legal você trazer, Sinara, porque daí a gente identifica coisas que vão servir para a gente também. Que a gente vai aprender, a gente aprende com dos outros também, né? A gente aprende com a gente e com dos outros também. E outra coisa que eu queria perguntar, não sei se você já falou isso, se tem aqui em algum lugar aqui do grupo WhatsApp, você disponibiliza esses slides que você traz aqui nas aulas? Porque eu anoto aqui num caderninho, mas eu acho que é legal a gente ter, para até baixar isso com o computador da gente, para na dúvida a gente olhar ali. Os slides não, ele é disponibilizado o vídeo. Então, quando acaba aqui, a gente faz um resumo de toda a nossa aula, que é todo dia. Acabou a aula, vai o resumo um pouquinho de cada coisa que a gente falou. E a aula está disponível no dia seguinte. O slide em si não é disponível.
por enquanto, tá? Mas em breve vai ter o login e senha para vocês acessarem, aí sim lá vai ter passo a passo para você ir clicando e checando, mas por enquanto não. Por enquanto o slide ele não é enviado, tá? Mas se tiver dúvida, é só falar, Fernando, me manda lá, Luiz, me manda um print daquela página que eu não consegui pegar aqui bem dentro do vídeo, dentro da aula, a gente manda. Tá Mas bom. o vídeo vai estar passando lá, do jeitinho que a senhora assistiu aqui, vai estar passando Uhum. no vídeo, tá? Em Eu todo sei. Eu já tinha assistido uns vídeos seus lá no YouTube. eu tô com o anúncio da Sinara aqui. Se vocês quiserem a Sinara permitir, posso colocar aqui na tela. Só para ser rápido, gente. Pode colocar. Ó, vou colocar aqui um deles. Vamos lá. Foi. Só acrescentar, pessoal, isso aqui é um ambiente seguro, tá? Não fique com vergonha, a gente aqui é de aprendizado mesmo, tá, pessoal? Exatamente, ó. Então, ó, primeiro, ó, tá aqui, título, Living Essential de Colore Profissional Restauração 250. Aqui ele entra, deixa eu até olhar aqui, ó, foi criado há 29 dias, tá sem nenhuma venda, então aqui a gente consegue visualizar. Uma outra dica, tá, Sinara, ó, 5 dias necessários para um produto ficar pronto. Se não tem ele em estoque, você vai pegar ele posterior, isso aqui influencia, tá? Se você tiver ele em estoque, tem que colocá-la, tem que tirar essa data. Então, eu coloquei porque eu fui viajar e daí eu acabei esquecendo de alterar. Ah, tá. Quando for viajar, Tem a pessoal, opção, realmente né? é um recurso bom. Ah, vou viajar. Mas aí, você pode também, vou viajar, vou ficar 10 dias fora. Você coloca aqui 10 dias. Amanhã, entra e coloca 9 dias. Depois de amanhã, 8 dias. Você vai fazendo essa regressiva aqui também. Você vai conseguir obter mais vendas. Ó, mas aqui tá, ele permitiu, ó, ambientado, né, até que tá tá bem bacana, bem qualidade a foto, mas dá para ser mais chamativo, tem um vídeo, ó, vamos ver o vídeo. Olha lá, tem um vídeo legal, ó, muito bacana. Muito bacana, Sinara, ó, tá sem o áudio, mas dá para ver que ficou muito legal, tem aqui os dizeres na frente, ó, tá falando tudo que ele fala, tudo que ele faz, ó, bem chamativo, parabéns. Ó, aqui o produto já chama atenção, aqui também, aqui é mais do mesmo, ó, não mudou muita coisa, então dá para melhorar. Então, aqui os títulos, a gente vai nas palavras-chave, né? Olha lá. Adeforte Turbo, óleo, gelatina, queratina, gummy, não sei nada, progressiva, profissional, ó. Então, dá É que pra não tem colocar- nada a ver. É que tu É. tá mostrando até outro anúncio aqui pra gente, mas tu tá falando do fluido. Não tem nada a aqui, tá ver aqui, ó. essa. Tá aqui, perdão. Foi agora, ó. Vamos lá, aqui, fluido, ó. A mesma coisa, ó. Adeforte Turbo óleo, Adeforte gelatina, queratina, fioterapia, creme, tônico, enfim. A foto Porque tá não. bacana. Uhum. Esse aqui chama bastante atenção, ó. Legal. Mas aqui, D ponto no store. Isso aqui não se coloca, né? Você já viu? Que é o nome do De produto. Ninguém nem sabe que talvez isso exista, ou você sabe, uma boa parte, mas a maioria talvez nem saiba. Então, é colocar realmente tudo o que está ali no Avante Pro, linha, tratamento. Tem que colocar essa linha aqui, eficientíssima, tratamento pós-praia, pós-banho, pós não sei o quê. Tem que realmente gastar energia, investir energia, né? Efeitos, aminoácidos de síntese rápida, tudo que permitir realmente aplicar. Você já colocou aqui algumas coisas, danificados, com frizz, secos, cacheados. Realmente aqui você já explorou bem, ó. Aqui já explorou bem, mas dá para explorar bastante aqui ainda. Tirar prazo de entrega e ajustar aqui título, D.Restore. Não começa por aqui. É começar já por aqui, ó. A Deforte, eu não sei, não entendo, você provavelmente vai saber, o óleo, gelatina, queratina, enfim. É que já sabe. esse daí não tem nada a ver. Ele é um creme de 10 minutos de usar no banho. Um tratamento de hidratação de 10 minutos. Daí Então, não aparece talvez, nenhuma.
talvez, ó, tratamentos com o cabelo. Talvez exista uma categoria mais apropriada para ele também, tá? Que aí vai aparecer novas palavras-chave, ou palavras-chave diferentes, e campos aqui embaixo também diferentes. Então, é Sim. importante você achar essa categoria dele, a não ser que seja um produto, esse aqui acabou de lançar, não existia nada igual. Aí, realmente, tem que procurar algum próximo. Mas, fora isso, é procurar uma categoria de alguém que já vende um produto similar, de alguma marca, e modelar aquilo. Segue Sim. em cima daquilo aqui. Tá? Mas muito bom ali, já tem uma boa parte ali do teu anúncio ali, já está muito bacana. O vídeo que você colocou lá, também do outro produto, deixa eu projetar aqui, só para o pessoal ver que eu fui falando, e ele não estava projetando, né? Aqui, ó, esse produtinho aqui que você estava mostrando, eu estava falando, né, anteriormente, ó. Muito bacana também o vídeo que você fez aqui. Pessoal, passamos bastante do time. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje. Se tiverem mais perguntas, depois mandem lá no nosso particular, que a gente responde a vocês. Ou amanhã, tá bom? Só para a gente não estender muito mais. E isso aí, obrigado pela companhia. Vamos tirar aquela nossa foto para a gente finalizar. Foi. Pessoal, excelente noite aí a todos. Obrigado pela companhia. Abraço, E Fernando. até- Obrigada. Obrigada. Até a próxima aula. Boa noite. Até